Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Corinthians, hoje tem Corinthians Internacional na Neoquímica Arena. O que foi? Vocês estão achando alguma coisa estranha aqui no cenário do podcast? Cadê? Aqui, eu sempre erro o lado. A cama da minha filha aqui, já falei que eu fui relegado ao quarto da minha filha, porque minha mulher está trabalhando de casa. Ah, é isso aqui, para vocês não falarem do meu cabelo, eu arrumei um jeito, ó. Estou com chapéu de um soldado soviético da Segunda Guerra. Olha só, e olha a camisa. Mr. Putin, Vladimir Putin. Então hoje estou vestido de Rússia, que é a bandeira da Rússia, tá? Não é da União Soviética, não. Aqui tá escrito Rússia em russo. Mas esse não é o motivo, né, deste pré-jogo do Podcast Mão. Vamos falar de Corinthians Internacional. Eu vou começar, como sempre, pelas notícias do adversário, do Internacional, porque tem muita notícia do Corinthians para passar para vocês, tá bom? Então eu peço primeiro que vocês se inscrevam aqui no canal do Podcast Mão. A gente está chegando a 100 mil inscritos no canal. Toda semana eu falo isso, né? Vai chegar o Natal e a gente não vai chegar a 100 mil inscritos nesse canal. Mas vamos tentar, vai. Se inscreva aqui no canal se você não tiver inscrito. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível para vocês, até vindo com o chapéu do soldado soviético da Segunda Guerra aqui, que eu comprei em um tipo de um sebo, sei lá, como é que chama? Um sebo é de livro, né? De chapéu, eu não sei. Uma loja de artigos antigos lá em Moscou durante a Copa de 2018. Legal, né? Bacana. Ah, comunista! Não sei o que. Não, isso aqui é um artigo de turismo, tá bom? É só isso. Nada mais do que isso. Mas vamos voltar ao assunto, né? Se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha maneiro. Eu gostei que na última live a gente passou de 1000 joinhas pela primeira vez, eu acho, na história do canal. Passamos de 1000 joinhas em uma live aqui do Podcast Mão. Vamos lá, Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, não é segredo para ninguém, faz uma ótima campanha, 18 jogos, 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Eu fui procurar que a última derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro foi na 11ª rodada. Olha só, além de ter passado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, em Goiânia, venceu por 2-1, tomou gol no último minuto de pênalti, né? Mas praticamente assegurou a passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai jogar em casa na terça-feira que vem, dia 3 de novembro, contra o Atlético Goianiense. Já está quase classificado, né? Na Copa do Brasil. Inclusive, venceu o Atlético Goianiense em Goiânia, é bom que se fale, poupando jogadores, né? Poupou os principais jogadores e mesmo assim venceu o Atlético Goianiense. O Corinthians com o time titular conseguiu perder para o América Mineiro, mas essa é outra história. Vamos lá, ó. Internacional, 11ª rodada, perdeu para o Fortaleza no Ceará por 1-0. 12ª, empatou com o São Paulo 1-1 em casa. 13ª, empatou com o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, grande clássico regional 1-1. 14ª rodada, o Internacional venceu o Bragantino em Bragança por 2-0. 15ª rodada, o Internacional venceu o Atlético Paranaense em Porto Alegre 2-1. 16ª rodada, vitória sobre o Sport naquele jogo de 8 gols, 5-3 para o Internacional no Recife. O que é importante falar, apesar de estar sem torcida nos estádios, né, não está valendo tanto assim jogar em casa ou fora, mas mesmo assim é sempre difícil enfrentar o Sport lá no Recife, e o Inter marcou 5 gols nos caras lá no Recife. 17ª rodada, 2-0 no Vasco da Gama. Na última rodada, o Internacional empatou 2-2 contra o Flamengo e quase venceu o Flamengo, né? E agora pega o Corinthians para finalizar o primeiro turno. Tá na liderança pelo saldo de gols. Tem 15 gols de saldo. O Flamengo tem os mesmos 35 pontos e 11 gols de saldo. O Internacional, todo mundo sabe, né? É treinado pelo Kudê, Eduardo Kudê, que é um técnico que valoriza muito a posse de bola, o passe curto, né, o tal do jogo posicional, enfim, mas eu não gosto de ficar falando muito tecnicamente aqui no podcast, não, porque já tem muito canal aí que fica falando de tática e tal, com aquelas luzinhas táticas, enfim, aqui a gente fala a linguagem do torcedor. Tem o Thiago Galhardo, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 15 gols, é difícil parar esse cara, não sei como é que Wagner Mancini vai fazer para
parar o Thiago Galhardo. Provável time do Inter tem o Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Wendel, ex-Corinthians, um dos jogadores mais gente boa que eu conheci no futebol. Aliás, engraçado, né? Os dois laterais esquerdos do Corinthians, Fábio Santos e Wendel, né? Que eram laterais esquerdos na época em 2016, se eu não me engano. Eu sempre erro o ano. 2015, 2016, os dois muito gente boa. Rodrigo Lindoso com Edenilson, outro ex-Corinthians que está jogando de meia no Internacional. O Edenilson, que durante toda a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores de 2012, foi titular do Corinthians, se machucou, saiu e deu espaço para o Alessandro, e aí o Alessandro foi titular no restante da competição, foi o capitão que levantou a taça e tal. Se não tivesse se machucado, seria o Edenilson, o titular da lateral esquerda do Corinthians, para quem não se lembra. Patrick, Marcos Guilherme, o Abel Hernandes ao lado do Thiago Galhardo, este o time do Cudê, o técnico Eduardo Cudê, que vai fazendo um belo trabalho no Internacional, que tem um time muito abaixo de Flamengo e Atlético Mineiro, mas está conseguindo brigar pela liderança. Vamos ao Corinthians. Eu falei na live, tá? Vou até chegar mais perto aqui de vocês, porque eu falei na última live. Quem não viu, assista a última live, que está disponível aqui no canal do Podcast Timão. Hoje saiu uma matéria, inclusive, dos grandes jornalistas Marcelo Braga e Bruno Cassucci, falando mais ou menos o que eu tinha falado na live, a informação que eu recebi de dirigentes corintianos, que o Wagner Mancini recebeu carta branca para afastar quem ele quiser. E, inclusive, é o título da live, né, que eu fiz ontem, sexta-feira, hoje é sábado, né, sexta-feira, que o Sid Clay foi o primeiro de muitos. Outros jogadores serão afastados ou colocados de lado no banco de reservas, não jogarão mais. Vou dar exemplos. Matheus Vital, que hoje já sai do time. Luan, que dificilmente entra de novo num jogo. Quem mais? Outros jogadores que estão em baixa. O Bocelli, Mauro Bocelli, é diferente. Tá? E eu falei isso na live. Ele é visto como um cara muito profissional, tá? Ele não é aquele cara que engana nos treinamentos, tal, igual o Sid Clay fazia, né? O famoso Sid Bacon, que não conseguia emagrecer de jeito nenhum, não se esforçava nos treinos, não se esforçava nos jogos. Para mim foi dele a culpa no gol, dele e do Luan, né? No gol do América Mineiro no finalzinho do jogo. Para mim não foi culpa do Cássio, embora todo mundo tenha colocado a culpa no Cássio, para mim não foi culpa do Cássio, foi culpa do Sid Clay e do Luan, que não brigaram pela bola depois do toque do Cássio. Mas enfim, essa é outra história. O Sid Clay foi afastado, não joga mais pelo Corinthians. O Mauro Bocelli, repito a informação que eu já passei várias vezes aqui no Podcast Mão, daqui a pouco alguém vai dar exclusivo, né? Mas a gente já passou aqui no podcast que o Bocelli já foi avisado que não ficará no clube depois de dezembro. Ele provavelmente vai voltar ou para o futebol do México ou para o futebol da Argentina. Inclusive, seus empresários já foram avisados que o Estudiantes, que é o time do coração do Bocelli, está interessado no retorno dele ao futebol argentino. Então, o Bocelli, muito provavelmente em janeiro, será jogador do Estudiantes. Isso ainda não é certo, ele pode ir para outro time, mas que não ficará no Corinthians, não ficará pela questão salarial e não pela falta de profissionalismo. E o Mancini percebeu que não tem por que colocar um cara em campo que já sabe que vai embora daqui 2 meses, né? Então, se precisar muito, o Bocelli vai entrar pelo profissionalismo, mas não será a primeira nem a segunda opção do Wagner Mancini daqui para frente. Aí eu vou dar um crédito para o Flávio Ortega, porque no bom jornalismo a gente dá crédito para as pessoas. O Flávio Ortega, ele tem acertado os times do Corinthians. Flávio Ortega é repórter da ESPN, meu amigão Flávio Ortega, tem acertado os times do Corinthians nos últimos jogos, então eu acredito na informação que ele passou ontem de que o Léo Natel vai jogar na frente. Lembra que eu dei, para quem viu a live de ontem, 10 jogadores que eu achava que iriam jogar, e só faltava o último que eu não sabia quem seria. O Léo Natel, segundo o Flávio Ortega, vai ser esse jogador. Então dá para escalar o Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Marlon e Fábio Santos, que eu já tinha passado que voltaria ao time, Xavier, Ederson, Ramiro, Otero, que eu também já tinha passado que jogaria no lugar do Matheus Vital, né, que eu tinha recebido a informação que o Matheus Vital era um dos caras que o Mancini não tinha gostado na partida contra o América Mineiro, não corre, não faz porcaria nenhuma. Casares,
E aí o Léo Natel. Eu esqueci de alguém? Eu coloquei os 11 em campo. Vamos lá. Cássio, Fagner, Gil, Marlon. O Google querendo falar comigo aqui. Cássio, Fagner, Gil, Marlon e Fábio Santos, Xavier, Ederson. O Ederson é o próximo que vai rodar, tá? Quando o Cantígio tiver 100%. Já vou avisando. Ramiro, Otero, Casares. Me perdi na conta. Vamos lá. Cássio, Fagner, Gil, Marlon, Fábio Santos são 5. Xavier, Ederson, Ramiro são 8. Otero, já ia esquecendo do Otero, Casares e o Léo Natel. Esse é o time do Corinthians que enfrenta o Internacional daqui a pouco às 7 da noite na Neoquímica Arena. Podem anotar, esta será a escalação. A notícia importante que eu falei é essa: que o Sid Clay vai ser o primeiro de muitos. Matheus Vital dificilmente ganhará chances. O Bocelli vai ser opção pelo profissionalismo, mas não vai ser primeira opção, segunda opção. Muito difícil ele entrar nos jogos. O Jô vai levar um puxão de orelha quando voltar, porque o Jô é outro que não está se esforçando, apesar de ter história no Corinthians, ídolo, campeão, filho do terrão, né? Tem toda a história, assim como o Fagner também, vai levar um puxão de orelha, não está jogando nada. O Mancini, se precisar tirar o Fagner, vai tirar o Fagner do time. Se precisar tirar o Jô, vai tirar o Jô do time. Repito, recebeu carta branca para mexer com quem quiser. O Andrés falou: Mancini, faça o que você quiser. E o Mancini tem a coragem de fazer isso. Ontem eu escrevi para o Mancini, mandei parabéns para o Wagner Mancini, tá? E ele falou isso mesmo para mim. Ele falou: a gente tem que ser honesto com o que a gente vê em campo. É difícil um técnico que fale isso. Os outros técnicos do Corinthians com quem eu conversava, e eu converso com todos e conversei com todos os técnicos do Corinthians, falavam: não é bem assim, a gente tem que dar moral para os jogadores, não sei o quê. O Mancini já foi direto e reto, papo reto com o Mancini. Eu até escrevi uma coluna no meu timão, para quem não viu, leia a coluna, que o Mancini colocou o dedo na ferida dos jogadores do Corinthians depois da partida contra o América, exatamente porque o Mancini, ele lançou o papo reto, ele não quis passar pano para jogador nenhum, e ele meio que indicou que ele faria mudanças drásticas, doesse a quem doesse, não, doa a quem doer, sei lá, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, essa é uma das notícias que vai mudar muita coisa a partir de agora no time do Corinthians. Eu acho que a partida de hoje não deve ser levada em conta, porque o Internacional está jogando muito mais que o Corinthians, tem mais time que o Corinthians, está mais entrosado que o Corinthians, tem mais confiança. Os jogadores do Inter estão jogando naquela tranquilidade do time que está dando tudo certo, né? A bola do Corinthians bate na trave e a bola do Inter entra. É mais ou menos assim, vocês sabem que futebol é assim. Então eu acho que não deve ser usado o jogo de hoje como exemplo para o que vai vir a acontecer, tá? O jogo de hoje, o Corinthians pode ganhar, o Corinthians é grande, pode ganhar do Inter, mas se por acaso perder do Inter, sei lá, 2-0, é só o começo da reformulação que o Mancini vai fazer no time. Então vamos dar tempo para o Mancini, porque, a meu ver, no início do segundo turno, o Corinthians só vai crescer. Tá bom? Tendo inclusive chance de ganhar do América lá em Belo Horizonte, tá? No Estádio Independência. Então eu aposto no Mancini, tô gostando do que o Mancini tá fazendo no elenco do Corinthians. Eu acho que o Corinthians deveria chamar o Daniel Marcos e o Igor Formiga, porque o Michel Macedo é outro que não dá, devia ser... né? Não dá. Desculpa, Michel Macedo, você é gente boa. Já entrevistei o Michel Macedo várias vezes, ele é gente boníssima, mas não tem futebol para de repente colocar o Fagner no banco, né? E talvez por isso o Fagner não esteja se esforçando tanto, porque não tem reserva à altura. Se colocar o Igor Formiga e o Daniel Marcos, que são dois jogadores formados no Corinthians, que são ótimos laterais para brigar com o Fagner pela posição, talvez o Fagner vá para a reserva. Que eu ia falar mais, notícia do Globo Esporte, dando crédito, tá? Primeiro cara que falou foi o Rodrigo Vessone no meu timão, sobre Gemerson, mas o Globo Esporte ontem colocou que está muito perto. A informação que eu tenho
Eu não tive a informação que está muito perto. Eu tive a informação de dirigentes corintianos com quem eu conversei que eles estão otimistas. Mas o Globo Esporte dá quase como certa a chegada do Gemerson na semana que vem. E eu acredito muito nos colegas do Globo Esporte. Não por ser o Globo Esporte, mas por serem Marcelo Braga, Ana Canhedo e Bruno Cassucci, que são ótimos repórteres. Eu vejo sempre o nome de quem está assinando a matéria. Dependendo do nome, eu acredito ou não. E nesses três dá para confiar, dá para acreditar, tá bom? Aqui no Podcast Mão eu sempre falo, é informação. Informação. A gente opina também, mas a gente opina em cima de informação. Quando é besteira, a gente não fala. Quando é verdade, a gente passa aqui. Por isso que dá para confiar no Podcast Mão, porque aqui a gente tem informação, a gente dá crédito, tem repórteres que cobrem o Corinthians no dia a dia, que conversam, eu mesmo converso com o Andrés, com o Duílio. Com o Wilson eu não converso, porque ele nunca deu telefone para ninguém. Aliás, não sei o que o Wilson faz no Corinthians depois de dezembro, tomara aquele XP de lá. Com quem mais? Com o Wagner Mancini, com o pessoal da comissão técnica, com o preparador de goleiro, com o médico. Ontem eu liguei para o Dr. Ivan Grava. Aliás, me desculpe, Dr. Ivan, sexta-feira à noite fui falar com o Dr. Ivan para saber como é que estava o Gustavo Mantuan, que vai ter que passar por cirurgia. Eu quis saber porque ele teve 3 lesões sérias no joelho. Eu quis saber se tinha sido no mesmo joelho. E o Dr. Ivan falou que foi uma lesão no joelho direito e 2 no esquerdo. Essa última foi no esquerdo. Então o Gustavo Mantuan, com 19 anos de idade, coitado do cara, mano, deu uma pena, sozinho. Não foi jogada com ninguém, dividida nem nada, sozinho. Torceu o joelho pela segunda vez. A gente tem que torcer para o Gustavo Mantuan não entrar em depressão. Como eu sei que tem jogador do Corinthians que está em depressão, mas pediram para eu não falar quem é, então não vou falar quem é. Um jovem jogador do Corinthians que se machucou e está vivendo um período muito difícil da vida dele. As pessoas esquecem que jogador é gente também, tá? Ganha 70 mil reais por mês, não interessa, é gente também, tá? Jogador tem sentimento, tem família para criar, tem família para cuidar. Tomara que o Gustavo Mantuan saia dessa, assim como saiu das outras. Então é isso, Corinthians Internacional, Neoquímica Arena. Espero que vocês tenham gostado do pós-jogo. Se inscreva no canal, dá um joinha. Vamos ver se essa semana a gente consegue passar finalmente da barreira dos 100 mil inscritos aqui no canal. Foi um pré-jogo até mais longo que o normal. Por que vocês não estão fazendo mais pré-jogo ao vivo? Porque a gente não está no estádio, não tem diferença nenhuma e eu estou passando o time aqui para vocês. Né? Não saiu o time ainda. É esse o time, vou repetir. Cássio, Fagner, Gil, Marlon, Fábio Santos, Xavier, Ederson, Ramiro, Otero, Casares, Léo Natel. Esse é o time do Corinthians que será anunciado às 6 da tarde, 1 hora antes do jogo. Para enfrentar o Internacional na Neoquímica Arena. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Hoje ninguém vai falar do meu cabelo. Um abraço, beijão para vocês. Tchau, até a próxima, galera.